Veio Jesus a este mundo vil para salvar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, 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 demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. O coro 190 do cantor cristão. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. 190 do cantor cristão. Tudo ele fez por nós, por você, pela humanidade. Diz esse hino, diz a Escritura, a Bíblia Sagrada. Não é verdade? Seja bendito o Salvador. É uma alegria muito grande estar aqui para mais um instante de comunicação da graça divina deste Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo por amor à humanidade. Amor à humanidade. Aqui do lado anterior tem um hino precioso. 188. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Hinos preciosos, cantor cristão, 188 e 190. Hinos que mostram, que falam abertamente, com clareza, da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que nós precisamos. Ouvir, cantar, louvar a pessoa grandiosa de Jesus, o Salvador da humanidade. Jesus Cristo, Salvador da humanidade, né? Agora, nesta comunicação de hoje, eu quero confraternizar com os queridos que venham ouvir esse vídeo aqui na Bíblia do Berivaldo, no capítulo 15 do Evangelho de João. Eu vou falar de uma passagem que hoje ela é pouco falada nos templos. Aliás, nos templos hoje se fala mais na passagem fantasiosas. Ei, Elias, mandou fogo, mandou descer fogo. Ei, lá, a jumenta de Balaão, tal. Ei, Jonas, o peixe engoliu. Essas coisas fantasiosas
que deixa o povo de cabelo em pé, nada se entende, e os pregadores gostam porque tiram assim mais proveito, e o povo sai enganado, achando que o Jonas está por aqui hoje, e Balaão está lá no meio deles, e que eles são parecidos com Elias. Então, a Escritura é cheia de grandeza, de maravilha, simplicidade, para que a sociedade entenda o que é a graça, como ela processa essa beleza de vida na alma do moço, da moça, da mulher, do homem, da família, de cada cidadão nesse planeta Terra. Então, há uma passagem na Escritura belíssima aqui no Evangelho de João, que é a videira verdadeira, capítulo 15 do Evangelho de João. Essa Escritura, Jesus fala dessa maneira, preste bastante atenção. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus Cristo. Meu Pai é o viticultor. Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3, Jesus dizia para os discípulos dele: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele estava falando para os discípulos que estavam com ele. Vocês estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado, mostrava Jesus Cristo. Agora, ele enfatizava aos discípulos dizendo: permanecei em mim, não se afastem, e eu permanecerei em vós, vocês. Diz aqui, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Uma vara sozinha não produz fruto, ela precisa estar conectada à videira. Por isso que Jesus disse para os discípulos: permaneçam em mim, ligados em mim, para continuar dando fruto. Permanecer em mim, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se não permanecer na videira, não é verdade? A vara. Eu sou a videira, disse Jesus Cristo. Vós, as varas, vocês. Ele falava dos discípulos. Ele apontava aos discípulos: vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, dizia Jesus Cristo, porque sem mim nada podeis fazer. Está entendido? Sem mim. Ele dizia para os discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. Permaneçam em mim, ligados à videira. Ele é a videira. Vamos para a lição do dia. Aqui Jesus falava para os discípulos. Agora, a graça divina me permite falar para vocês. É a mesma coisa, né? Quando você está no templo, o vosso pastor, o vosso obreiro, dirigente, está falando para vocês a mesma palavra, a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho, tudo que Jesus Cristo deixou nessa palavra para a humanidade, Jesus estava com clareza dizendo para os seus escolhidos: eu sou a videira, ele, Jesus Cristo, a videira verdadeira. Vocês, discípulos, são as varas. Ele dizia: quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, o fruto do trabalho,
o fruto da vontade divina, cuja vida que está ligada para ele vai dar fruto, vai ganhar outras almas para Jesus. E ele dizia, porque sem mim ninguém pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Quem está desligado de Jesus Cristo vive a vida religiosa que o mundo oferece. O mundo em que se vive no planeta Terra é um misto de religiosidade. Há uma infinidade de religiosidades. O mundo está exalando religiosidade para a humanidade, mas tudo isso não tem valor real, valor eterno, valor para a vida com Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. O que Jesus está mostrando aqui não é religiosidade, é a vida ligada à pessoa dele. A alma humana, o ser humano, tenha o nome que tiver, será um ser humano frutuoso, abençoado, vai ter a direção divina do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo. Aonde passar, vai produzir os frutos para a vida eterna, para a vida eterna. Não é fruto para a gente comer, é frutos para a vida eterna, para a vida eterna. Um exemplo, você vai ganhar outras almas para Jesus Cristo. Aonde você chegar, a sua palavra será autêntica, iluminada, sadia, levada pelo Espírito através da sua comunicação, para que outros tenham a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Não é simples o Evangelho? É simples. Jesus é a videira, a videira, a videira verdadeira. Os servos precisam estar ligados nele. Os servos de Cristo, eu, você, os servos que aceitaram Jesus Cristo são as varas. O ser humano é a vara, ou no plural, as varas. Quem está fora de Cristo, as varas não produzem fruto, não tem conexão com o Senhor, nem com o seu Espírito Santo, nem com a sua vontade. Para que haja uma conexão de feitos, de trabalhos, de obras, é necessário que estejamos ligados a Cristo, a Jesus Cristo, a Jesus Cristo, a Jesus Cristo. É Jesus quem está dizendo no texto, eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está ligado em mim dá fruto, dá fruto. Quando o rebanho lá no templo, chamado igreja, o rebanho são os seres humanos que vão ao templo. A igreja não é o templo é as pessoas que estão na igreja, no templo. Esse grupo de irmãos que estão no templo, sentado no banco ou em pé lá, cantando, esses são as ovelhas, o rebanho. Esse rebanho, com o pastor juntamente, precisa estar ligado em Jesus. Ligado em Jesus. Ligado em Jesus. Ligado em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Você poderia perguntar, pastor, por que tanta ênfase nesta situação, neste comunicado do texto? Por que tanta ênfase? Preste atenção, não me leve a mal. Aqui é a comunicação da verdade, não é do engano, da verdade.
Você vai no templo hoje, preste atenção, você vai no templo, aí está lá o dirigente lá na frente. Pode ser o presbítero, pode ser o diácono, pode ser o pastor, pode ser um auxiliar, pode ser um visitante, pode ser um missionário. Está lá na frente, ele vai falar. Aí ele abre a Bíblia. Quando ele abre a Bíblia, ele lê um texto. Quando ele lê o texto, aí ele começa a pregar, falar. Aí ele fala de Deus. Ah, porque Deus é amor. Ah, porque Deus te ama. Ah, porque Deus faz maravilha. Ah, porque Deus é isso. Todos precisam de Deus. Ah, Deus, 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 Deus. 5 minutos. Deus, 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 Deus. 10 minutos. Deus, Deus, Deus. 20 minutos. Está lá o obreiro, o dirigente, falando de Deus. 30 minutos. Está lá falando de Deus. Deus, Deus, Deus. Deus resolve o problema da humanidade. Deus resolve o problema lá do irmão, da família, do templo, da igreja. Papai. Deus, 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 Deus. Termina o culto, aí ele faz a oração final. Obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Lembrou do nome de Jesus na oração final. Em nome de Jesus, amém. Falou de Deus lá 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, aí na oração final ele lembra do nome de Jesus. Né? Lembra do nome de Jesus. Aí eu pergunto agora ao meu querido ouvinte, que aprecia esse vídeo, por que lembrou do nome de Jesus somente na oração final? Somente na despedida, no encerramento? Será que Jesus não tem tanto valor assim? Será que o nome de Jesus não precisa ser impetrado, falado, comunicado em cada frase, em cada 10 minutos, em cada 5 minutos, em cada 15 minutos, o tempo inteiro da mensagem? Qual é o valor de Jesus Cristo para se falar no templo ou para não se falar no templo? É Jesus a videira. Quem está ligado a ele, esse é o que produz fruto, e quem produz fruto fala o nome dele, não se envergonha do nome dele. Aí você fala para mim, pastor, e agora? Não se pode falar do nome de Deus? Pode, os religiosos católicos e outros religiosos do planeta Terra fala de Deus de manhã, de tarde e de noite. Entra na fila com eles, fala de Deus de manhã, de tarde e de noite. Você pertence a Cristo ou você pertence aos grupos religiosos que só falam de Deus? Entre os grupos religiosos que só falam de Deus estão os mendigos. Os mendigos chegam na sua porta e dizem uma esmolinha, por amor de Deus. Aí quando você entrega a esmola, ele diz, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Só que Deus nunca abençoa ele continua mendigo, vai para a casa do vizinho, pedir a mesma esmola e falar, Deus te abençoe. Deu para entender? Então esse é o mundo religioso. E nesse mundo religioso, quem mais fala do nome de Deus são os mendigos que estão pelas portas pedindo esmola em todo lugar. E quando ele recebe lá o pão, os centavos, as moedas, a roupa usada, ele diz, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus nunca abençoa ele. Ele é mendigo a vida inteira, faminto, infeliz. E a maioria deles endemoniados. Porque eles conhecem a religiosidade de Deus, as declarações do nome de Deus que os pregadores mais usam hoje nos púlpitos, mas eles não têm Cristo, eles não podem comunicar Cristo. Cristo está distante deles e eles milhões de léguas distantes de Cristo. Eles não querem negócio com Cristo, porque se eles quisessem negócio com Cristo, eles deixariam de ser mendigo. Eles passariam a ser ovelhas de Cristo e seriam abençoados, deixaria de ser mendigo. Se o mundo religioso se comprometer com Cristo, deixa de ser religioso, passa a ser varas ligadas em Jesus Cristo, a videira verdadeira.
passa a ser servos, movidos pelo Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando todo mundo está lá no templo ouvindo aquelas pregações empolgadas, gritadas, exaltadas, aí o pregador fala lá de Deus do início ao fim. Não tem novidade nenhuma. O mundo religioso fala de Deus todo dia, 24 horas. Em todo lugar só se fala de Deus. Os políticos só falam de Deus, os mendigos só falam de Deus, o público fala de Deus de manhã, de tarde e de noite. Ninguém quer negócio com Cristo, ninguém quer saber do sangue da cruz de Jesus que foi derramado pela humanidade. Ninguém quer saber de leitura da Escritura que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Você é a vara. Ele dizia para os discípulos: vocês são as varas. Tem que permanecer ligado a mim. Quem permanece ligado a mim dá fruto. Quem não está ligado comigo não tem fruto. A religiosidade do mundo não dá fruto porque não está ligada em Cristo. Eles falam o nome de Deus. Eles falam de Deus de manhã, de tarde e de noite. O planeta inteiro fala de Deus. A bendingagem no mundo inteiro fala de Deus. Mas eu prego Cristo, eu estou ensinando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Para você e para a glória tem que estar ligado a Cristo aqui na terra. Nós nos ligamos a Cristo aqui na terra. Aqui na terra, Jesus Cristo, seu Espírito de glória, escreve o nosso nome no livro da vida, no livro da vida. Só vai para a glória quem tem um nome no livro da vida. E para ter um nome no livro da vida tem que estar ligado na videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo que morreu na cruz pela humanidade, que derramou seu sangue pela humanidade. Os pregadores deveriam criar vergonha, ler a Escritura e não se envergonhar do nome de Cristo e falar de Cristo. Se ele pregar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, fale de Cristo do início ao final. Mostre Cristo nas Escrituras, mostre a grandeza do Salvador, o poder do Salvador, o Espírito do Salvador, e que cada ser humano tem que se ligar como vara na videira, Jesus é a videira verdadeira. Não tem que ficar com retórica, com sermão fantasiosos. Fala de Deus o sermão inteiro. Conta lá as ilustrações de chinês. Chinês é o paganismo do mundo que mata os cristãos. Eu vou contar lá a ilustração de chinês. O chinês é contra o evangelho. O chinês é contra a sociedade que lê a Bíblia, manda prender quem lê Bíblia, manda matar quem serve a Cristo. Não precisa de ilustração de chinês, precisa a Bíblia explicada, com amor, com decência. Jesus é a videira verdadeira. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário pela humanidade. Jesus é o único e suficiente Salvador. Quem está ligado a Cristo tem um nome escrito no céu. Quem tem um nome escrito no céu fala de Cristo. A cruz que ele derramou seu sangue pela humanidade, fazendo a obra expiatória, derramando a obra expiatória pelo sangue derramado na cruz do Calvário, por amor à humanidade, por amor a você, por amor a esse bando de pregadores que tem vergonha de falar o nome de Jesus e fica lá com sermão fantasioso, Deus, 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 Deus. Não tem novidade nenhuma. Os religiosos falam de Deus, os católicos falam de Deus, a sociedade fala de Deus todo dia, os mendigos falam de Deus na sua porta toda semana, todo dia. Fale de Cristo, fale da cruz de Jesus, do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Fale que Jesus Cristo é a videira verdadeira e que cada cidadão do planeta tem que estar ligado a Ele, como vara ligada na videira.
Cada ser humano, seu filho, sua filha, sua nora, sua mãe, sua avó, seu avô, sua tia, seus vizinhos, precisam estar ligados a Cristo, a videira verdadeira, a videira verdadeira. Nós somos varas, temos que estar ligados à videira e o Espírito Santo há de nos usar e fazer de nós vasos de bênção. Ligue-se a Cristo, fale de Cristo, não tenha vergonha do nome de Cristo. Eu prego em praça, eu prego na rua. Essa semana não pude ir à praça nem à rua, porque está chovendo a semana inteira, frio, ventando, chuva fina toda hora. A semana foi de chuva e pela meteorologia ainda vai continuar uns dias ainda de chuva. Quando tem sol, aquele sol a pino, que é aquele entardecer ensolarado, bonito, eu vou para a rua. Eu pego meus instrumentos e vou para a rua, pregar Cristo, levar a videira verdadeira que salva a humanidade e que liga a humanidade nele, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus é a videira verdadeira. Eu sou comunicador da videira, Cristo, Jesus Cristo. Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus para falar de Jesus, para mostrar Jesus. Jesus é quem salva, Jesus que derramou seu sangue na cruz do Calvário, foi crucificado por mim, por você e pela humanidade. Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, precisamos estar ligados nele. E ligado nele, falamos do nome dele. Se estamos ligados nele, o Espírito Santo nos usa para falar do nome dele. Agora, se você quer imitar os religiosos, imite os religiosos. Não tenha compromisso com Jesus. Não precisa ter compromisso com Jesus. Não é obrigado. Se você gosta de falar só de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, e acha que você é um grande atleta religioso, vá cumprir o seu atletismo religioso falando de Deus. Os mendigos vão concorrer com você. Eles falam de Deus. Todo dia, de porta em porta, de portão em portão. Cada esmola recebida, o nome de Deus é acionado. É isso mesmo, gostou? Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Jesus é a videira verdadeira. Ligue a sua família nele. Ligue a sua vida nele. Ligue o povo com quem você se comunicar a Cristo, a videira verdadeira. Foi ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Foi ele que morreu pela humanidade. É ele que nos ama e cada dia nos revela esse amor, cheio de bondade, de maravilha, de misericórdia. O hino que eu cantei diz que Jesus veio para esse mundo hostil para salvar a mim, a você e a humanidade. Jesus deixou a sua glória e veio para esse mundo hostil. É claro que eu não tenho hoje a voz que tinha quando era jovem, quando era adolescente. Mas Jesus não está procurando voz de artista, nem de cantor de CD. Jesus está procurando almas, vidas humanas que queiram se ligar a Ele, como varas ligadas à videira e usar a sua voz para glorificar o nome dEle. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim. A minha voz é para a sua glória. A minha vida, o meu respirar é para a sua glória. Veio Jesus este mundo viu para salvar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Não é verdade? É o hino do cantor cristão. E aquele outro que eu cantei. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Cante esse hino, fale de Cristo, Jesus Cristo, a videira verdadeira, Jesus que amou a humanidade, Jesus que ama você, sua família, Jesus que derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Não se iluda com discurso bonito, discurso que fala de Deus do começo ao final. Esquece do nome de Cristo. Tem vergonha do nome de Cristo? Deixa para falar do nome de Cristo só na oração. Não precisa nem falar. Para que fazer oração? Se você prega o tempo inteiro, só fala de Deus, tem vergonha do nome de Cristo? Não precisa botar Jesus na oração. Para que botar? Em nome de Jesus, amém. Prega a mensagem inteirinha falando de Deus.
tem vergonha do nome de Jesus. Quando chega na oração final, em nome de Jesus, amém. Isso é fantasia de pregador que tem vergonha do nome de Cristo. Fale de Cristo, pregador. Jesus é o Salvador. Jesus é a videira verdadeira. Todo ser humano são varas que precisam estar ligados à videira verdadeira. Eu, você, seus filhos, a família, todo mundo que a gente foi encontrando pela rua, mostre Cristo. De manhã, de tarde, de noite, mostre Cristo. Fale somente de Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário pela humanidade. Foi Jesus Cristo que derramou o seu sangue pela humanidade. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Eu sou Berivaldo. Eu sou enjoado, chato e exigente. Fale de Cristo. Viva para Cristo. Cristo é a videira verdadeira, se ligue nele, deixa o Espírito dele usar você. Ele é a videira verdadeira, deixa o Espírito dele usar você. Seja a vara que dá fruto, deixa o Espírito Santo usar você. Amém? Agora, lembre que pastor Berivaldo é escritor e pastor Berivaldo recebeu a grata bênção divina de escrever vários livros. São 23 já à disposição do público. 23 livros à disposição do público. Compre esse aqui, a Cartilha do Cristão. A Cartilha do Cristão é a cartilha do evangélico. A Cartilha do Cristão, ela dá as informações preliminares. Quais são as informações preliminares, pastor? São várias. Vou dar um exemplo aqui, preste atenção. Toda a sociedade evangélica, toda a família evangélica diz, vamos nos arrumar, está na hora, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Esse é o vício. Desde que me converti há 50 anos atrás, que o público fala, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Onde fica a sua igreja? Ali, na esquina. Ali naquela rua, ali naquela avenida, a igreja está lá. Ele não é nada, ele é enchedor de banco. Eu sou a igreja. Eu sou a vara que está ligada a Cristo. Você, diga o mesmo. Não diga eu vou para a igreja. Eu vou para o templo. Templo. Aonde você vai é templo. A igreja é sua família. Igrejas são as varas que estão ligadas em Jesus Cristo. Está aqui. O livro do pastor Berivaldo é um livro esclarecedor, escriturístico. Foi o Espírito Santo que me iluminou. Cada livro escrito foi o Espírito Santo que me iluminou. Não tem conversa mole, não. É pau para toda obra. Não tem conversa mole, não. Esclarecimento. Templo é templo, a casa onde os servos se reúnem. Quem são os servos? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Sua família. A família do obreiro, as famílias que contribuem, que levam o dízimo, que levam a oferta. Essas famílias são a igreja de Cristo, que entregou a vida para Cristo e que Jesus Cristo colocou nele as varas humanas. Jesus é a videira, a sua família são as varas ligadas a Cristo. Você vai toda noite ou toda semana para o templo. Templo. Negócio de, tá lá na placa a igreja. É burrice, essa burrice é milenar. Ninguém tem peito para tirar as placas lá. Todo mundo tem medo porque um bocado de gente lá vai dizer, meu avô que botou, minha avó, meu pai, essa placa aí não pode tirar, tem que estar lá em cima. Adoram a placa, não adora Cristo, adora a placa. Derruba a placa. A igreja é a sua família, a igreja é a sua família unida com o obreiro, com o pastor, com os diáconos, com os presbíteros, com os irmãos que confessam Jesus Cristo, que entregou a vida para Jesus Cristo e são varas ligadas à videira verdadeira, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Compre o livro do pastor Berivaldo, a Cartilha do Cristão. Onde eu compro, pastor? Clube de Autores, Clube de Autores, Clube de Autores. Abra o site do Clube de Autores e está lá. Os livros do pastor Berivaldo, a Cartilha do Cristão, a Cartilha do Cristão. Compre. Veio Jesus a este mundo vil
para salvar-te a ti. Foi desprezado por gente hostil para salvar-te a ti. Ingratidão aqui encontrou, lá, lá, lará, lará, lará. Tudo ele fez porque nos amou, amou a você e amou a mim, para salvar-te a ti. E eu termino esse vídeo cantando para a glória de Jesus. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Que o Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, abençoe sua casa. Que o Salvador Jesus, o seu Espírito glorioso, inunde a sua família, o vosso coração. Cristo, a videira verdadeira. Amém? Glória a Jesus.